Salve os irmãos nessa tarde com a paz do Senhor. Que o Senhor nessa tarde possa estar aí abençoando a sua vida, abençoando a sua casa nesta hora. Quero aqui neste momento trazer uma passagem que possa aí estar abençoando a sua vida, abençoando a sua casa nesta hora. Quero aqui trazer uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 13. A palavra nos diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Meus amados, neste momento estamos diante dessa passagem. Que essa palavra nessa tarde possa estar aí abençoando a sua vida, abençoando a sua casa nesta hora. E nessa tarde eu titulei essa mensagem da seguinte maneira: os dois caminhos. Desde o Velho Testamento nós vemos que o Senhor tem mostrado dois caminhos. Uma certa vez, o Senhor apareceu a Moisés e mostrou para ele os dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Nós vemos também ao longo das passagens bíblicas, o Senhor sempre mostrando os dois caminhos. E esses dois caminhos, ele tem uma significância grande na vida de uma pessoa. Porque o Senhor somente mostra os caminhos, mas a escolha é minha, é sua. E Ele coloca o caminho da vida e o caminho da morte. Ele coloca aqui a porta estreita, Ele mostra a porta estreita e a porta larga. O caminho largo e o caminho estreito. Existe uma passagem que nos diz, meus amados, em Isaías, nos diz: deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor, que compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Uma das coisas que o Senhor nos mostra aqui é o seu perdão. A partir do momento que uma pessoa deixa o seu caminho ímpio e se converta ao Senhor, o Senhor, Ele traz-lhe o perdão dos seus pecados. Existe uma passagem que nos diz que Ele pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. E a partir deste momento, nós vamos trilhar uma nova vida com o Senhor. Uma vida de bênção dentro das promessas, dentro dos preceitos do Senhor. E nós vemos aqui nesta passagem a palavra nos dizendo: a porta ela é estreita. A porta que conduz à vida, ela é estreita.
e poucos os que encontrem. Feliz aquela pessoa que encontra essa porta, porque a partir desse momento que a pessoa entra por essa porta, ele começa a trilhar o caminho da salvação, o caminho da bênção. Ele deixa o caminho da maldição e entra no caminho da bênção do Senhor. Cristo ensina que não devemos, Cristo ensinou que não devemos que a maioria o siga pelo caminho da vida. Nós vemos, não são todas as pessoas que entram por esse caminho da vida, são poucas, e felizes aquelas que entrarem por esse caminho, porque encontrarão as bênçãos do Senhor, a salvação, a graça de Deus. E aqui nós vemos, neste momento, são poucos que hão de entrar por esse caminho, são poucos que hão de entrar pela porta estreita. E nós vemos aqui as exigências. Então, tenha as exigências da parte do Senhor, do caminho e da porta estreita. E uma das exigências é negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Aquele que quer caminhar com Cristo precisa negar a si mesmo. E muitas vezes, meus amados, negar nós mesmos não é fácil. Negar os nossos desejos, então não é fácil. Para seguir a Cristo, nós precisamos negar a nós mesmos. Esforçar-se sinceramente para obedecer os mandamentos de Deus. São exigências que a palavra de Deus exige das nossas vidas. E aqui nós vemos, nós precisamos obedecer. Aquela pessoa que não consegue obedecer, não consegue trilhar os caminhos do Senhor. Porque os caminhos do Senhor precisa de obediência diante dos seus preceitos. Outra exigência que nós vemos é buscar o seu reino e a justiça. Está sempre buscando o reino de Deus. E são poucas pessoas que procuram buscar o reino de Deus. São poucas pessoas que procuram buscar a justiça de Deus para a sua vida. E outro ponto necessário para entrar pela porta direita é perseverar até o fim. Não são poucos que começam até uma caminhada abençoada. São muitos que começam uma caminhada até abençoada, mas quando chega no meio do caminho, na primeira diversidade,
ele para, ele não persevera. E Deus, ele exige das nossas vidas que a partir do momento que nós entramos por essa porta estreita, nós venha perseverar até o fim. É de grande importância nós prosseguir até o fim, porque somente aquele que chega até o fim, esse recebe a coroa da vitória, esse recebe a bênção da salvação. Aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa de glória da parte do nosso Senhor. Então, neste momento, dentro desta palavra, e nós vemos dentro desse texto o que ele nos ensina. A palavra aqui nessa tarde, ela nos diz: busque a salvação. Você que está trilhando os caminhos do Senhor, que tomou uma decisão com Cristo, busque a salvação. A salvação pessoal da sua alma. E jamais pergunte quantos serão salvos. Não, você não pode olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhar para você mesmo. Uma certa vez, um discípulo chegou até Jesus e disse: quantos serão salvos? Quantos serão salvos? Muitas vezes nós não precisamos questionar certos pontos, mas ao olhar a própria salvação da sua alma, como eu estou andando com Deus? Será que eu estou buscando os mandamentos, procurando obedecer aquilo que o Senhor está me ensinando? E jamais olhar para os lados, jamais perguntar quem será salvo ou quem não vai ser salvo. Você olhe para você mesmo. A palavra aqui nos diz: jamais pergunte quanto será um salvo, mas diga: eu serei salvo. Essa certeza da salvação precisa estar no seu coração, precisa estar na sua vida. Desde que você tomou uma decisão com Cristo, você precisa ter essa certeza da salvação da tua alma. Essa certeza é de grande importância para a sua vida. E aqui nós vemos a palavra nos dizendo: não pergunte o que será desta ou daquela pessoa, mas o que devo fazer e o que será da minha vida. Pergunte para você: o que eu devo fazer? Entrar por caminho estreito. O que será da minha vida se eu não entrar pelo caminho estreito? O que será da minha alma? Muitas vezes nós precisamos fazer as perguntas não para os outros, mas para você mesmo. O que você deve fazer para que você venha ser salvo?
para que você venha entrar nos caminhos do Senhor. O que eu devo fazer para ter essa certeza da salvação na minha alma, na minha vida? E aqui a palavra nos diz nessa tarde, você deve perguntar: por que devo pensar dessa maneira? Você deve perguntar: mas por que eu penso dessa maneira? E eu te digo: porque chegou a sua vez. Chegou a sua vez. Há momento que a decisão é só sua e do Senhor, e de mais ninguém. Você não deve olhar para aqueles que ainda não são salvos, por aqueles que ainda não foram chamados. Muitas vezes, o que a maioria das pessoas olha, assim: na minha casa, somente eu. Mas o Senhor te chamou. Ele te chamou para você ser luz dentro da sua casa, você ser luz dentro da sua família, porque através de você, os outros integrantes da família vai conhecer Jesus também, porque Jesus não levanta uma pessoa dentro do lar, dentro da família, somente por acaso. Deus tem propósito no chamado de cada pessoa. E muitas vezes as pessoas, elas olham: o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. Esqueça. Olhe o chamado que Deus está fazendo para você. Porque a porta é estreita. Esse primeiro chamado, Deus está chamando você. Ainda não está chamando o seu irmão, muitas vezes seu pai, a sua mãe, mas está chamando você. E a porta é estreita, muitas vezes cabe somente você. Então, muitas vezes nós precisamos entender esses pontos da salvação para as nossas vidas. E aqui a palavra nos diz, em Lucas 13, 23, existe essa passagem que nos diz: um que estava na multidão perguntou: são muitos os que são salvos? Então, Jesus está trazendo-nos um ensinamento. De repente chegou um no meio da multidão e perguntou a Jesus: são muitos os que são salvos? E a palavra aqui nos diz: quando chegarmos ao céu, encontraremos muitos a quem jamais imaginamos. A salvação não cabe a nós, cabe a Deus. A escolha, quem faz, é o Senhor. E quando nós chegarmos ali no céu, vai existir muitas pessoas que nós jamais imaginamos que ela estaria ali. Porque a escolha, quem faz, é o Senhor. E a palavra aqui nos diz: encontraremos muitos a quem jamais imaginamos. E quando nós chegarmos lá também, sentiremos a falta de muitos
a quem esperamos encontrar. Então nós vemos essa passagem onde nos fala da salvação. Olhe para você. É você e Deus. É você e as portas que Deus coloca. A porta estreita e a porta larga. O caminho estreito, o caminho largo. O caminho da vida e o caminho da morte. Escolha sempre estar com Deus, porque Deus tem uma promessa, Deus tem bênção para você, Deus tem bênção para a sua casa, para a sua família, Deus tem bênção de salvação para a sua alma. Então, que nesta tarde, o Senhor te abençoe, abençoe também a sua casa, a sua família, e que Deus conceda graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe neste momento e que essa palavra possa edificar o seu coração e a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.